Olá, que a graça e a paz e o amor de Deus revelado em Cristo Jesus seja abundante em e sobre todos nós. Vou mencionar algumas coisas que a Bíblia nos relata através do texto do Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos e vou ler alguns versículos no livro de Jeremias, capítulo 18. Diz assim o verso 2, 1 e 2, e 3 e 4, e o 5 e o 6. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, né? E meu pai é o agricultor. Todo ramo que é todo convertido, que estando em mim, em minha onda, em Jesus, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 7, né? E vamos olhar Jeremias, capítulo 18, o versículo 4 ao 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No lugar de Israel você pode pôr, aliás, deve pôr o seu nome. Quando Deus, no seu infinito amor, o amor ardente por nós seres humanos, foi uma decisão fortíssima da parte dele, do amor dele, em revelar o perdão de Cristo a toda a humanidade. Coube em seu amor revelar a presença de Cristo em nós. E isso é um fator bastante difícil de experimentar diariamente no meio do povo eleito de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, vivem informando apenas o intelecto das verdades de Deus, mas infelizmente não experimentam a presença, o toque da própria pessoa de Deus. Mas Deus, em seu amor, ele veio trazer a realidade da vida de Cristo em nós. E sabe, essa realidade da presença de Deus por Cristo Jesus, isso gera na nossa vida um fator bastante sério e verdadeiro, natural e real. Sabe o que é? Um processo de crescimento, transformação. Se você pegar uma semente e planta e rega, você vai ver que no seu devido tempo ela vai brotar.
ela vai crescer, ela vai ficar adulta, e ela vai começar a brotar umas coisas, e dali vai sair flores. Você já viu um pé de jabuticaba cheio de flores na véspera de dar seus frutos? É impressionante, desde o tronco até os galhos cheios de frutos. Assim Deus imagina nós, desde a raiz até a última folha, dando brotos de flores e frutos. Então, amados, nesse processo natural da revelação de Cristo em nós, Ele habitando em nós e reinando, isso resulta num crescimento verdadeiro. Não só brota, mas cresce e vai se transformando, como diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória. Isso significa que nós vamos crescendo, ficando mais maduros, mais firmes, mais definidos, mais seguros, e aí nós vamos produzir frutos, e esses frutos, eles vão permanecer para quem? Daqui a pouco eu falo. Amados, quando nós começamos a dar fruto, desde o dia em que nascemos de novo, Deus nos projetou para isto, para darmos fruto, e nós lemos ali em João, Deus quer que nós produzamos frutos. Se produzimos poucos, você acha que Deus vai ficar assim, não tem problema, tá bom assim? Olha, Deus não é brasileiro, Deus não é europeu, Deus não é oriental, Deus é Deus. Entende? Se Ele diz que Ele quer fruto, meu amado, não invente de passar a vida achando que se vai morrer, vai para o céu e tudo belezinha. Olha, a misericórdia de Deus não tem nada a ver com a ideia de misericórdia de nós seres humanos, e principalmente a do brasileiro, que navega numa falsa ideia de misericórdia da parte de Deus. Eu não vou falar sobre isto hoje, quero falar aqui sobre este assunto da frutificação. E o tema dessa lição é transformações para o galardão. Vou repetir, transformações para o galardão. É para isso que Cristo se revelou em nossos corações. E nós precisamos ter essa realidade em nós. Pois o objetivo desta mensagem é quebrar o engano que se infiltrou no coração dos cristãos e manter-nos na fonte que jorra para a vida eterna, diz João capítulo 4, e lá em João 7 diz que há rios de águas vivas, água viva que flui eternamente. E isso está dentro de nós, mas muitas vezes não aparece no palco da nossa vida, simplesmente porque não colaboramos com o Senhor. Querido, quando Israel foi chamado para fora do Egito, Deus deu para Israel e também para os egípcios a mesma misericórdia. Deus queria que os egípcios se convertessem e abençoassem a saída de Israel. Deus queria que os israelitas reconhecessem, se convertessem de verdade ao Senhor e saíssem debaixo da bênção do Senhor, alinhados com Deus desde a saída. Infelizmente, não foi bem assim. Amados, a Bíblia diz uma coisa bastante triste. Os que não produziram ficaram no deserto, não entraram na terra prometida. Isso nos faz pensar algo, não faz? Então, vai pensando já. Quando Israel chegou ali no Mar Vermelho, aconteceu uma coisa tremenda. A glória de Deus, em uma forma de nuvens, pousou sobre Israel. E as revelações e manifestações de Deus vieram sobre Israel. De dia dava sombra, direção e proteção e mais outras revelações. Mas à noite era luz, era também
o clima é frio à noite, então amenizava, dava uma temperatura paradisíaca. Israel então teve sossego, mas também era cegueira para o inimigo e muro de proteção para Israel, aquela nuvem em forma de fogo à noite. Meu amado, quando João Batista vem lá em Israel para anunciar a vinda de Jesus, ele estava fora das vestimentas dos sacerdotes do Sinédrio. Ele estava fora da casa de sacerdote, porque ele tinha que morar num determinado tipo de casa. Ele estava lá no deserto, você sabe da história melhor que eu. Mas também ele era para estar comendo uma comida a nível dos sacerdotes na época. E a Bíblia diz que ele comia outra coisa, você sabe, não sabe? Então, um homem que estava totalmente fora da ideia gospel da época. Sabe, hoje em dia, um lugar bem difícil de viver o cristianismo autêntico, sabe onde é? No meio do povo que se chama cristão. Há muita falsidade, há muita coisa errada e assustadora. Se permanecer assim, muitos, infelizmente, não subirão. E eu quero aqui chamar você para que você se alinhe, para você se encontrar com o Senhor e ser aprovado e ganhar os galardões e todos os desafios da sua vida. Vale a pena enfrentar, sabe por quê? Porque são coisas que Deus quer usar para nos transformar, a fim de produzirmos. Nós temos uma medida do amor, da fé, da paciência, da perseverança, da alegria, de tudo que está lá em Gálatas 5:22, precisa estar em boas condições. Então, querido e querida, aproveite, cada ocasião é um motivo de fazer com que o fruto cresça, aumente, transforme, de glória em glória, de fé em fé, alegrando a vontade de Deus. Amém? Então, aquela nuvem desceu sobre João também, e fez com que todo Israel viesse de todos os cantos, chorando, confessando seus pecados, pedindo perdão e sendo batizado nas águas por João. Amados, esta nuvem já manifestou em vários lugares, em vários países do mundo. E Deus quer na sua casa, na sua vida, na sua cidade, descer esta nuvem e trazer a revelação da sua presença e fazer com que você frutifique. Mas, queridos, há uma coisa bastante séria para a gente pensar. Ao lermos o livro de Atos, você vai ver que os não cristãos caíam na graça da igreja e se convertiam em grande escala. Mas um e outro, diz a Bíblia lá em Atos, tiveram medo, temor e passavam ao longe. Sabe por quê? Esse tipo de gente tem medo que o pecado dele seja posto à luz. Querido, a melhor coisa é que o pecado seja trazido à luz para ser perdoado, do que ficar escondendo e o pecado te levar para o inferno. Deus não desenhou isso para ninguém. Por isso que o coração dele chora. Ele diz assim: não tenho prazer na morte do ímpio. Querido, você não faz ideia de quão sério é o amor de Deus por nós. Por isso, Ele está te chamando, sabe para quê? Para ser uma nova criatura. E sabe, quando nós vivemos sem Cristo, é como se nós nós temos sem Cristo, nós nascemos já desde o ventre da mãe, com o velho homem na nossa vida. Romanos 6,6 diz isso. Gálatas 2,20, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, quem vive já não sou mais eu, mas agora pela fé, Cristo vive em mim. Sabe, amados, naquele momento em que você verdadeiramente se rende a Cristo, sabe o que acontece? Cristo te recebe, e Ele te perdoa todos os pecados, e aí Ele mata o velho homem, e sabe, Ele encrava na cruz, e você fica livre do velho homem, e aí Ele te dá um novo coração. Só um minuto. E então Ele te dá um novo coração, e Ele entra no seu coração, como Ele entrou no meu.
em 19 de maio de 1984. Ele entra em mim e ele me reveste com a sua presença. E aí ele habita agora dentro de mim. Eu estou escondido em Deus por Cristo Jesus, diz 1 Pedro 1,5. Mas tem mais uma coisa. Imagina você aqui no meu coração, 9 tipos de frutas aqui. Eu poderia ter feito ali e pendurar aqui só para... Mas você entende. 9 tipos de frutos: amor, fidelidade, honestidade, paciência, longanimidade, fé. Esses frutos, leia lá Gálatas 5:22. Esse fruto vem junto no novo nascimento. E esse fruto vai desenvolver na medida em que eu obedeço a palavra do Senhor. Então vamos imaginar que você está agora passando uma aflição, uma luta, e você já orou. E nada muda. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento? Eu vou lhe dizer. Você é como uma árvore frutífera. Como Cristo veio lá no jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecar. Ele vinha na viração do dia, sabe para quê? Para comer fruto do amor, da fé, da aliança e assim por diante de Adão e Eva. Sim, Adão e Eva tinham o fruto para si mesmo. Adão tinha fruto do Espírito para ele, para Deus. Deus podia vir e usufruir do fruto. Ele tinha para Eva, a Eva tinha para ele, a Eva tinha para Deus. Você entendeu? Ah, mas um dia não teve mais. E o que Deus fez? Mandou para fora, porque não tinha mais fruto. Sabe quando Jesus estava entrando em Jerusalém um dia de manhã cedo? A Bíblia diz que ele teve fome e olhou para uma figueira e não tinha figos. E lá no outro texto de outro livro dos 4 evangelhos, acho que se não me engano Marcos, diz assim, que era fora de época a produção de figos. Porém, fora de época, aqueles pés produziam um fruto menor do que na época certa. Então aquela árvore era para ter o fruto pequeno, fora de tempo, e não tinha. E Jesus ordenou uma palavra de manhã, à tarde estava seco. Você pode conferir isso lá na Bíblia, leia o livro de Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver. Mas amado, nós somos esta árvore. E sabe por que Jesus fez que ele viesse bem em fora de época? Sabe o que significa isso? Sabe, quando a gente é obrigado a ter paciência, a gente não quer, a gente se revolta, fica murmurando, queixando, é a morte entrando. Não podemos fazer isso. Nós precisamos dizer, Senhor, obrigado por ter mais uns minutos, mais umas horas, mais uns dias, mais umas semanas, mais uns meses, mais alguns anos de paciência nesse assunto, e eu vou te dar fruto todos os dias de paciência. Paciência para o Senhor comer, para eu mesmo usufruir, e para as pessoas ao meu redor usufruírem da minha paciência. Por que muitas pessoas hoje não se convertem? Por quê? Por que os ímpios não se convertem? Por que na igreja primitiva o povo incrédulo caía na graça da igreja e se convertia? E por que hoje eles passam na frente e zombam? Porque eles estão procurando fruto para comer? Não tem. A igreja não tem. Não tem diferença. Briga lá fora, briga dentro da igreja. Roubo lá fora, roubo dentro da igreja. Adultério lá fora, adultério dentro da igreja. É fruto de que isso? É fruto do diabo. E que dirá dos ciumentos, dos traidores? E continuam nos púlpitos pregando como se tivessem todos aleluiados, achando que vão para o céu. Não vai. Se não houver arrependimento e transformação, não vai. E eu quero dizer para você 2 coisas sobre a transformação aqui nesse texto. A transformação tem 2 fases. A número 1, a libertação do poder do pecado. Em 1 João, apóstolo João diz pelo Espírito Santo, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo.
Então essa gente que fica falando por a carne é fraca, Deus sabe que a carne é fraca e vive caindo em adultério, em mentira, eles foram riscados do livro da vida. Não sobe não. Não te iluda com esse falso evangelho, com esses falsos pregadores, cai fora. Volta para Cristo, volta para aquilo que a Bíblia ensina. Faça como disse o Billy Graham numa ocasião, quando ele viu que as falsas filosofias estavam entrando nos palcos das igrejas. Dizem que ele foi para o quarto orar, dizendo: Deus, o que eu faço? Eu não quero me contaminar. E segundo o relatório, Deus teria falado: pregue como está escrito. E você pode ver as mensagens dele. Não tem muito blá blá blá. É exposição das Sagradas Escrituras. Meu querido, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Transformações para o galardão. Deus te abençoe. Até a próxima.